Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje é uma quinta-feira, dia 1º de agosto de 2019, 16 horas e 39 minutos. E inicio o programa convidando a todos que desejam aprender comigo e também operar nos dias 24 e 25 de setembro para a imersão técnica Top Traders. Os dias ao vivo serão durante o pregão, das 9 às 18, com intervalo para almoço. E, naturalmente, também os intervalos de manhã e à tarde, né? E como é que funciona? 9 às 18, intervalo 10h30 às 11, meio-dia e 30, 14h30, 16h30 intervalo. A gravação já sobe no mesmo dia, então você consegue ver à noite para quem não conseguir acompanhar 100% ou quiser revisar. E nós replicaremos os comandos via WhatsApp e via e-mail para aquele investidor que não puder acompanhar o dia inteiro poder colocar os comandos e me acompanhar na montagem da carteira e operação com futuros e tal. Ou fundos imobiliários, criptomoedas, seja o que for que nós iremos operar. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link, você acessa essa página com todas as informações, se inscreve na pré-lista garantindo preço com desconto de primeiro lote e também garantindo a sua matrícula. Como a pré-lista está grande, eu não duvido que no primeiro ou no segundo dia, com a pré-lista, a turma já seja preenchida, tem um número máximo de vagas para que a gente possa dar a melhor atenção a todos vocês. Então eu ganho 360, que é o nosso curso de prateleira. Vai ficar quase um mês no grupo dessa vez, o maior período no grupo. E também, quem fizer o treinamento assiste às aulas ao vivo. Ok? Carteira nova, operações com futuros. Então, você não paga nada para entrar na pré-lista, garante tua matrícula e também desconto. Ok? Quem está assistindo aí pela primeira vez, não está inscrito no canal, seja bem-vindo à Bolsa, é um treinamento gratuito, pode ser a sua porta de entrada para a Bolsa de Valores. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, participe na área de comentários, porque você é bem-vindo, por mais simples que seja a sua dúvida. Aí eu tenho também o cenário que eu distribuo de manhã, é só entrar no site toptraders.com.br, nome, e-mail. Se inscreve, o Traderson, que é o nosso robozinho, coloca você na base e já recebe a partir de amanhã. Pessoal, nós temos hoje aí um pregão baixista, né, nos Estados Unidos. Daqui a pouco as bolsas americanas irão finalizar os seus negócios, né? O Fed, eu não diria que ele frustrou o mercado por cortar 0,25, mas porque disse que não é o início de um ciclo de baixa. Nossa, que drama, né? Há quantos anos que não, desde a crise de 2008, né, não desciam juros, não existia corte. Então, o mercado inventa as suas argumentações. O que chama realmente a atenção aqui é a baixa do petróleo, né? O petróleo perdeu um ponto-chave que nós tínhamos apontado aqui, derreteu, isso puxou a Petrobras para baixo, né? Eu vou até começar os estudos pela Petrobras, aqui em Petro 4 no diário, né? Então a Petrobras, que daqui a pouco vai concluir os negócios também, na verdade não é nenhuma novidade também o movimento. O petróleo foi um catalisador, mas era algo previsível já. Porque, pessoal, nós tivemos aqui uma oportunidade de venda na Petro, né? Então, ela não conseguiu... o que ela fez? Ela veio aqui em cima, ela fechou o gap aqui em 28,75? Não, por 1 centavo ela não fechou. E ela rompeu falsamente esse patamar, e aí aqui ela deu uma venda, foi fora da banda 1, 2, 3 vezes, adentrou a banda, só que é oportunidade de venda. Quando ela perder esse eixo aqui do topo duplo em 26,65, qual que é a projeção? Algo aqui entre 25,56 e 25,42, só que é análise técnica. Aí hoje ela cumpriu o objetivo. Então, por exemplo, quem pensa em comprar a Petrobras entrar hoje, eu acho que faz algum sentido. Tem o 25,53, que foi um fundo marcado em abril. Então hoje, né, principalmente se ela adentrar a banda de Bollinger, seja hoje, ou amanhã ou depois, aí acho que sim. Mas antes disso, a Petrobras era venda. Né, uma venda técnica, inclusive bastante fácil de executar. Aí hoje chegou no objetivo da operação short. Então, por exemplo, se eu tivesse vendido, eu encerraria e poderia até pensar numa compra sim.
mas não antes da conclusão do movimento de hoje. Aí vamos aproveitar, vamos ver Vale. Vale é a mesma coisa, né? Para quem acompanha o trabalho aqui, quando ela fez esse movimento era para realizar lucro ou até entrar vendido, né? Tanto que eu tinha uma posição comprada no índice, né? Lá embaixo, e nós saímos a 107 mil pontos quando essas ações fizeram topo, né? Nós saímos exatamente nesse dia aqui, ó, no dia 10/7. Deixa eu ver se foi 10/7 mesmo, se não vem um pentelho aí, e às vezes por um dia vem me perturbar. Deixa eu só ver aqui na... Deixa eu ver, emersão de junho. A galera da emersão de junho ganhou 8.750 pontos, sendo 1.500 no contrato IM19 e 7.250 no INQ19. Foi no dia 10 mesmo, saímos praticamente na máxima. Então, é isso, é nada muito difícil de pegar. E no caso da Vale, era algo bem simples aqui. Então ela deu venda. Ela foi dar venda um pouco depois, do dia 16, né? Subiu mais um pouco. E para quem trabalhava com aquela ideia da mínima do dia anterior, foi esse dia aqui, dia 17. Porque a mínima do dia 16, 52,79, fechou a 52,69. Aí ela fez esse gap, pode ser um gap de medida, mas antes dela tocar essa região que ela tocou hoje, aqui entre 48,31, 47,86, dificilmente ela iria subir. Então ela se encontra num ponto aqui que aí, por exemplo, se eu tivesse interesse em comprar Vale, eu começaria a olhar o papel. Então eu acho que faz sentido a gente tirar esse ponto aqui que é mais antigo. Eu acho que essa LTA não se aplica mais também, né? Esse gap foi fechado, já sabemos e tal. E hoje, né, deu para travar software, é uma festa, né? Travou quando o mercado disparou, aí quem tá vendido tá ferrado, aí depois devolveu 2.000 pontos em alguns minutos, aí o cara que tá comprado não consegue acompanhar, é um balaio de gato, né? O brasileiro, principalmente aquele que opera na bolsa, ele tem que ser um mágico, mas é aquilo que eu falo para vocês, por isso que eu confio no meu método. A minha metodologia é aquela metodologia de você justamente aproveitar essas loucuras para ganhar dinheiro. Então, assim, quem continua achando que pode ganhar dinheiro fazendo operação alavancada no intraday, esse tipo de loucura, fazendo termo, é um dia como hoje. Então, um dia como hoje, por exemplo, para quem procura pechincha, alguma coisa, pode até ser oportunidade, não vai atingir. Agora o camarada do day trade, aí no índice no dólar, chorou só a mãe para acalmar. Então, por exemplo, ó, só para deixar claro, pessoal, carteira do grupo vai muito bem de operações com futuros também. Eu só estou dizendo de uma forma geral. Então, assim, no mundo de Alice, dos duendes, das fadas, do coelhinho da Páscoa e do Papai Noel, deixa eu ver se esse gap está aberto. 47,90, não tá, ele foi fechado também. O alvo seria 47,86, mas perceba, ó, que aqui no início de junho o mercado bateu 1, 2, 3, 4, 5 vezes em 6 pregões na região que foi hoje. Mais ou menos aqui a 48,30, então pode fazer um fundo. A partir desse ponto a Vale começa a me despertar um possível interesse para compra. Tem sinal concreto? Não. Petrobras, talvez pela sombra. Então nesse ponto elas começam a despertar minha atenção. Antes disso era uma venda mais clara que a água. É a mesma coisa dos bancos, né? Você tem claramente aqui uma situação para venda, seja para realização de lucros, operação short. Pô, o engolfo de um candle vermelho, os anteriores foram fora da banda, né? Aí o que fez aqui? O mastro bandeira de baixa. Bateu, mastro bandeira, você vê que o repique é sem volume e repicou. Agora que está tocando banda de Bollinger, sei lá, o movimento fora da banda, adentra a banda de novo, pode ser um sinal. Mas é uma queda bem previsível, a mesma coisa em Bradesco. Né, Bradesco fez um claríssimo gap de fuga, fez um pivô de baixa ao perder 37,45. Agora começa a ficar longe da média, quer dizer, se tiver um sinal, sei lá,
candle com sombra inferior, tá fora da banda, quantos pregões? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí amanhã ou na segunda adentra a banda, aí a coisa muda de figura. No mundo de Alice, o objetivo de Bradesco seria 33,81 aqui. Pode ir um pouco abaixo ou não ir exatamente nesse ponto. Né? Inclusive a Vale saiu o balanço, né? 116 milhões de prejuízo, eu achei que seria pior. E o grande barato que eu vejo aqui é o seguinte: YouTube, querendo ou não, é quem manda aí no fluxo, né? E ela está se aproximando de uma LTA. E se você começar a olhar os bancos no semanal, por exemplo, a YouTube está tocando a média de 21 no semanal, aí a coisa já começa a ficar um pouco diferente. Você vê Bradesco já abaixo da média no semanal, então aliviou indicadores. Banco do Brasil, você vê uma situação parecida. Então aí pode ter algum apetite comprador, enfim, e é isso. Por outro lado, pessoal, muitos ativos estão subindo forte, ó. Deixa eu só fazer um ajuste aqui no meu áudio. Você pega, por exemplo, aqui, ó, algumas ações que eu acompanho no intraday. Ó, você vê Sabesp subindo forte, Natura, JBS, inúmeras, né? Ó, Cielo subindo muito forte, ó, 8 pontos, quase 10%. Aí você vê Azul subindo bem. Então é assim, é aquela história, o mercado ele meio que tá assim, bancos, Petro e Vale contra a Rapa. Para quem é da minha idade aí vai entender o que eu tô falando. Então é mais ou menos por aí. O Cartesian com mini índice atrasado aqui, uau. Tá atrasado 12 minutos aqui. Então, se for o caso, a gente estuda ele no TradingView. Então é um mercado que tá Petro, Vale, bancos para um lado e vários ativos para o outro. Simples assim. Essa aqui é a grande leitura. Então, falando de destaques do dia, porra, a primeira ação tem que ser Cielo, né? Mas vamos estudar depois, deixar fechar. Então eu fiz os destaques aqui, não vai mudar muita coisa pro fechamento. Pateticamente alguns softwares travando, vários hoje, né? E aí a gente dança conforme a música. Né? Então vamos ver aqui, por exemplo, bolsas da Ásia e Europa. E são vários softwares que travaram hoje. Uma volatilidade maluca no intraday. Então a China houve queda de 0,81, Inglaterra 0,03, Alemanha subiu 0,53. Então vamos aos gráficos. Aqui a bolsa de Xangai, eu acho, por exemplo, que ações como SUSB, Klabin, Usiminas, Gerdau estão diretamente relacionadas com um possível upside. Na China, a bolsa da China está de lado, nós temos aqui um ombro, cabeça a ombro sim, né? Inclusive tem duas cabeças, alguns ombros aqui. Isso sugere que pode ficar mais um tempo de lado. É a história da guerra comercial. Os PMIs estão vindo abaixo de 50, mas estão vindo melhores que o esperado, perto de 50. São os índices gerente de compra do setor industrial e de serviços, medidos pelo governo e pela Markit. E está dentro do triângulo. Está respeitando a LTA ainda, tinha um gap aqui. Ainda tem, né? Não foi fechado e é isso. O índice FTSE na Inglaterra, ele fez um movimento técnico de busca pela média e espera-se a partir daí alguma reação. Onde está o índice DAX? Está aqui. Que era a Bolsa de Frankfurt, onde a minha história começou. Um dos meus sócios vai a Frankfurt agora em dezembro. Eu até recomendei alguns lugares lá para ele. Eu fiquei algum tempo em Frankfurt e fiquei no interior da Alemanha também, muito legal. Ali que eu conheci a Bolsa de Valores. E há uma região de suporte, né? Região aqui de 12.190, 12.170. Aparentemente vai fazer um fundo aqui a Bolsa de Frankfurt. Se eu fosse, por exemplo, um trader que operasse lá, eu pensaria numa compra nesses níveis aqui. Ok?
Essa volatilidade toda tá por causa do Donald Trump, que anunciou 10% de tarifa para 300 bi em produtos chineses, mas não foi o principal. Foi essa história do Alexandre Moraes. Tem uma investigação aí rolando, né, contra da Receita Federal, né, contra o ministros da STF. Então ele suspendeu a investigação. Aí o mercado deve ter entendido como algo contrário à governança que se espera. Engraçado que esse tipo de coisa acontece sempre quando muda contrário de dólar, de índice, vencimento de opções. Que coincidência, né? Então é isso aí. Então utilizamos já os serviços do TradingView, do Broadcast. Vamos utilizar agora o TradingView, bolsas americanas. Temos aqui um banho de sangue. Foi um dos fatores também que fez a nossa bolsa aqui no Brasil arrefecer. Então, vamos ver aqui os gráficos para ver o que eles nos dizem, né? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui Dow Jones aqui na tela, tá fechando agora. Dow Jones Industrial Average. O Dow Jones fez um movimento bastante forte na ponta vendedora. Só que se a gente observar aqui pelo gráfico semanal, ele tá difícil de acompanhar aqui. Eu estou tentando acompanhar alguns mercados que eu acompanho no intraday, mas está tudo travado. Então o Dow Jones ele fez um movimento de busca pelo topo anterior, 26,696, e aproximação de média. Pode até tocar a média e um pouco abaixo desse topo. O que seria interessante depois é ver o Dow Jones acima do 26,696. Seria como se ele tivesse ido abaixo dessa região, se aproximado da média no semanal, e aí ele abriria espaço, né? Seria aquela história do alívio dos indicadores. E também no diário, né? Se ele, agora fora da banda, se ele vier a trabalhar acima da banda de Bollinger inferior novamente. Ok? Então essa é a minha leitura para o Dow. Aí nós temos o Nasdaq Composite. Também fez um movimento interessante, porque se eu observar aqui pelo diário, nós temos um ponto importante a ser marcado. 8135, acima dele o mercado pode reagir. Foi levemente fora da banda, está fechando dentro. E se eu observar um gráfico semanal também, nós temos aqui alívio de indicadores e um ponto importante a 8.176. Então, mesmo que tenha mais alguma correção, passando acima desse ponto, eu acho que a compra volta à cena e ainda está um pouco distante da média aí no semanal. E o S&P, a gente gosta, vamos ver se o S&P futuro está correto hoje. Na verdade não está, o meu S&P, deixa eu ver aqui. Agora sim. Putz, o S&P futuro não tá, não é possível, ele tá bugado. Não, o S&P caiu pra caramba, então a gente vai ter que analisar, fazer o estudo do à vista aqui, que é o SPX. O meu futuro simplesmente está bugado. Deixa eu ver aqui. Então é isso. Então, eu vou fazer o S&P à vista. Existia um gap 2.944, qual que foi a mínima de hoje? 2.945,20, não fechou. Está pendurado fora da banda, se ele começar a trabalhar dentro, nós podemos ter aí algo novo.
E no semanal temos um topo anterior, 2954. É uma referência, está bem em cima. Ou fica aqui trabalhando de lado para puxar a média, ou agride a média, volta e pode sim ter força compradora aí novamente. Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui se o... Nossa, os softwares estão viajando aqui, ó. O Cartesian está com a cotação de 15 horas e 53. Eu estou olhando do dispositivo móvel aqui, está uma viagem também. Deixa eu ver o mini índice. Eu vou ter que estudar aqui mesmo, então eu já vou fazer. O mini índice... Aqui a gente tem um semanal também, né? Nós temos um topo na região de 101 mil pontos. Por pouco não tocou no pregão de ontem, foi 101,080. Na verdade, o ponto é 100,930. Praticamente tocou esse ponto anterior. A média está subindo. Está subindo bem aqui. E hoje vai ser um pregão de alta simbólica. Isso se não cair mais um pouco. Praticamente um pregão lateral levemente favorável aos compradores, né? No caso do gráfico diário, a gente vê aqui uma formação de zigue-zague descendente. Isso teria que ser quebrado, né? Ontem foi fora da banda, aí fechou colado na banda, hoje está fechando dentro. Então, percebe-se esse ponto que eu citei aqui, ó. Ele praticamente foi testado e é uma região aqui que começa a encontrar suporte também. Então, o que eu gosto de fazer quando eu tenho situações parecidas? Eu gosto de traçar uma linha de tendência. A gente pode traçar a partir daqui de cima. Nessa linha de tendência foi testada hoje, só que não foi rompida de fato. Só que, pessoal, nós temos uma ave migratória de baixa. E aquele movimento de vai fora da banda, fecha dentro, ele foi mantido. Então é uma briga entre compradores e vendedores, né? Você tem topos e fundos descendentes, mas ao mesmo tempo um mercado descontado. Então é um movimento que eu considero natural, um equilíbrio entre compra e venda, simples assim. No intraday, colocar um gráfico de 60 minutos... houve uma movimentação bastante volátil, né? Essa própria linha foi rompida, só que foi fora da banda, não sustentou e tinha um topo aqui. Esse topo 103,955, rompimento falso, madeira, né? E agora o mini índice já encontra suporte aqui em alguns pontos recentes e dá uma impressão que pode fazer um fundo, né? Hoje houve um gap de alta na abertura, só que esse gap foi fechado, né? E talvez aqui temos a formação de um arame. Então, mercado bem volátil, né? Temporada de balanços. E é uma movimentação, como eu disse, é Petro, Vale, bancos contra o mundo, digamos assim. Que romântico, né? Então é isso aí, mini índice estudado. Deixa eu ver se o mini dólar vai dar para fazer no Cartesia. Vai dar para fazer, o mini dólar está normal, o mini índice, ele não está atrasado não, só está com a cotação das 16,2, não é muito atraso. Eu que sou chato, não é muito atraso, 1 hora e pouco atrasado, né? Então é isso. Aí vamos aproveitar e falar do EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York. E pessoal, hoje tem Corinthians e Montevideo Wanderers. Se tem um local, eu tenho vontade de fazer algumas viagens. Uma das viagens que eu tenho vontade de fazer é para os países nórdicos. Outro dia eu vi um entendido da bolsa aí. Eu fui fazer um curso que era com o professor Alexander Elder. O doutor Alexander Elder, que tem livros fantásticos que vocês devem ler. E eu ouvi cada coisa no curso que eu fiz até uma reunião depois, o que é raro, uma vez que eu tenho uma vida muito reservada e discreta.
Aí tinha uma galera jovem, super inteligente, foi super agradável. Eu só fui embora umas 11h30 porque eu não conseguia comer, porque todo mundo vinha, conversava, e eu gosto de ser atencioso, de ser carinhoso com os alunos, de bater papo, de mostrar consideração, porque quem sou eu para alguém querer vir conversar comigo? Se alguém quer vir conversar comigo, eu tenho que me sentir honrado e eu tenho que dar atenção. Né? As pessoas acham que eu tenho conteúdo para passar, então se eu tenho... Né, pela minha origem, pela minha história de vida, eu tenho que conversar. Molecada super inteligente que faz MBA, que vai mudar o Brasil, eu tenho que dar atenção. Só que 11h30 eu já estou com 40 anos, eu tinha que ir embora para comer, porque ali eu não conseguia. E foi um grande prazer, foi no pós-curso, né? Eu tive o prazer de poder passar alguma coisa para essa galera de um super MBA que está sendo feito ali na região e tal. E a gente estava batendo um papo e eu ensinando algumas coisas e aprendendo e trocando ideias, muito agradável, uma experiência. Eu fiquei uma semana feliz depois da experiência. Só que no curso do Dr. Alexander Elder, que é um mestre, eu ouvi algumas pérolas como um dos 3 patetas diz que é melhor trader que o Dr. Alexander Elder. Por isso que ele não foi fazer o curso. Né? Então eu ouvi esse tipo de pérola e ouvi mais um monte de coisa lá. Né? Então a outra eu até esqueci. Qual que era a outra pérola? Eu nem lembro o que eu ia falar, mas dentre as pérolas que eu ouvi foi isso, que um dos 3 patetas era melhor que o Alexander Elder, por isso ele não fazia o curso. Uau! Né? Eu tô sempre fazendo curso. Agora mesmo estou fazendo 2 simultaneamente. Então, aí falando sobre EWZ, o que eu queria falar antes? Eu estava falando do mini índice. Aí do atraso no software, nem lembro. Bom, EWZ aproximando de média no semanal, movimento natural, de certa forma esperado. Aí você bota aqui um gráfico diário. Ele fechou esse gap. Né, era fechada 44,07. Ontem a mínima foi 43,91. E é isso, né? Topos e fundos descendentes. Eu imagino que essa reta não faça mais sentido. Inclusive, esse pateta que falou que é melhor que o Elder, ele nega o seu mestre. O mestre dele é um bobalhão também. Mas um dos 3 patetas nega o mestre. Ele foi aluno de fulano, aprendeu com fulano, e ele nega o seu mestre. Né? Então a ingratidão mostra o caráter das pessoas. Então assim, essa LTB seria uma hipótese. Nós temos uma outra hipótese de LTB. E o pessoal fala que quando eu estou envenenado, o programa sai melhor, né? Eu não gosto de estar assim, mas hoje eu tô. Hoje se destilasse aqui, matava até cobra. E nós temos essa. Então são algumas possibilidades. Às vezes acontece. E as 13 eu acho que devem ser consideradas no EWZ. E aí falando aqui de fluxo, vamos ver. Aí hoje vai ter Corinthians e Montevideo Wanderers. Eu já lembrei do que eu ia falar. Uma das minhas ideias, deixa eu manter no gráfico aqui que é mais agradável. Eu vou mudar para Via Varejo aqui, minha esposa, e vou falar dela. Uma das minhas ideias é... eu já lembrei, um dos 3 patetas fala países nórdicos. Ele fala, são países nórdicos. Ele fala países nórdicos. Um dos meus sonhos, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Noruega. Um outro é um roteiro muito maluco, que alguns alunos meus já fizeram. Um dos meus sócios quer passar pelos antigos tigres asiáticos, lá o Camboja, Vietnã, talvez ir até a Malásia, Singapura, Indonésia. E um outro é conhecer o Uruguai. Todo mundo que vai fala bem. Então deve ser muito bacana, né? Todo mundo que vai falar bem. Cá está a minha esposa na bolsa, Via Varejo. Existia uma aposta que se ela batesse até ontem em 8h41, eu pintaria o meu cabelo de branco, de loiro, eu iria descolorir. Hoje ela foi a 8h36, ou seja, o Johnny falou que eu não iria pintar o cabelo. De novo, meu sócio Johnny acertou. Né?
Então o Johnny é um gênio, ele é meu sócio, é um trader como poucos. Johnny, parabéns, eu sei que você ouve o programa. O Johnny é de pouquíssimas palavras e muita ação. Sereno, tranquilo. Hoje o Johnny talvez seja o melhor trader do Brasil. Talvez seja o melhor trader do Brasil. Para eu falar que ela é o melhor trader do Brasil, eu teria que conhecer todos. Senão parece leviano e fantasioso, mas ele com certeza está entre os 3 melhores, porque eu conheço muitos. Ele está entre os 3 melhores do Brasil, talvez do mundo. Porque os traders brasileiros, pessoal, são muito fera. O pessoal de tesouraria aqui no Brasil é um pessoal bom. Tanto que os institucionais estão liderando o movimento de alta da Bolsa e as correções desde o final do ano passado. Então, nesse momento, estão de parabéns. Então tá aqui Via Varejo subindo 6,22, eu tenho 120 mil ações, continuo com ativo, preço médio de 4,28. Amanhã eu abro minha plataforma e mostro aí. E vida que segue. Porque na verdade o XP Pro ser descontinuado, eu tirei dessa máquina e instalei o Bull Finance. Amanhã eu instalo o XP Pro de novo e mostro. Então Via Varejo é isso, topos e fundos ascendentes, fez pivô de alta aqui em 7,50 e é isso aí. E aqui no 8,41 tem que ser observada. Acima de 8,41, o que a gente tem? A gente tem mais resistência, ó. Tem 8,54, tem 8,68, tem 8,87. Então é um caso sério aí. Quando ela chegar mais ou menos perto dos 9 aqui, se chegar esticada, talvez seja o momento de colocar lucro no bolso. Mas a minha ideia é caminhar com a minha esposa pelo menos até dezembro. Vamos ver o que acontece até lá. Então, dentro desse roteiro maluco que eu estou fazendo aqui hoje, é bom para o pessoal que costuma ver uma parte, o começo ou o fim, aí vai ter que ficar procurando os ativos. Isso é divertido. Para quem já assiste tudo, mesmo que em velocidade 1,5, aí não vai fazer diferença. Outros estrangeiros trabalharam na compra, diminuíram de 108.512 para 107.850. E no mercado de ações eles só sabem vender, né? Mas entrou fluxo cambial positivo semana passada. Então eles saíram de 5.154.017 para 5.817.507. Eles vendem sem parar. Ok? Então eu falei do EWZ. Vou falar do petróleo e das criptomoedas. Nem eu lembro mais o que eu falei, eu deixei de falar aqui. O petróleo é aquele caso de quando a gente tem uma leitura, só que tem que ter o plano B. Petróleo era o seguinte, quem vinha comprado, qual que era o ponto de definição? 57,62, pessoal. Perdeu, o camarada que estava comprado aqui embaixo na Aramicross estopou aqui, vida que segue. Poderia ter entrado até vendido. Agora, qual que é o nosso ponto de apoio a partir desse momento? É o 54,76, esse fundo aqui, acima dele, setup de compra, abaixo deve seguir em queda. Aí nós temos o Brent, WTI, o Brent Crude Oil, WTI é Nova York, o Brent em Londres. Qual que era o ponto aqui? Ou de venda, trabalhar short, ou de trabalhar comprado. O 64,64 perdeu, agora qual que passa a ser o ponto? O 61,32, acima dele, a gente ficaria uma entrada ousada na ponta compradora. E falando das criptomoedas, eu vou começar pelo Litecoin. O Litecoin fez um movimento ontem, um marobuzu, e hoje correção na parte alta, uma situação que favorece a compra. Simples assim. Aí nós temos o Ethereum. Em American Dollar também, ele está rompendo aqui uma LTA, apesar de ser um candle vermelho, é uma situação que eu acho que remete a uma compra também. E aí temos o Bitcoin Cash em US dólar. Já tinha rompido uma LTA, uma LTB. A gente pode alongar essa linha um pouco mais, talvez até tirar de baixo. E é isso, uma situação que também favorece a compra. E por fim, o nosso lindo, belo, querido Bitcoin, que é a altcoin, a criptomoeda principal.
Uma situação que favorece a compra também, né? Marobuzu. Hoje trabalhando na parte alta, rompendo média de 21. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum pedido do YouTube que remeta a ativos aqui do TradingView, não. Então nós partiremos para os estudos no Cartesia. Então, eu falei dos ativos fixos, falei da Via Varejo. O que falta fazer? Pedidos do YouTube, destaques do dia, Ibov, Bova11, mini dólar e mini índice. Um dos destaques do dia, pessoal, tem que ser Cielo, né? Cielo 3 já fechou, né? Então é um movimento muito forte, né? Eu acho que aqui é um canal. Então eu vou... Putz, um canal com posição relativa, cada uma. Então, canal com posição normal. E é uma demonstração de força, é um ativo descontado, né? Como o Petro, Vale, Bancos, o pessoal está descendo a lenha na venda, começam a procurar desconto. Então, Cielo foi um caso. Só que é aquela história, a compra boa em Cielo foi em R$ 6,50, R$ 7,00. Agora, quando ela estica assim, ela simplesmente subiu 15,33, ela puxou mais no leilão. Aí, você vai comprar aqui em cima, né? Então, a compra é aqui embaixo, né? Tocou a linha inferior do canal, foi fora, trabalhou dentro, ou até nesse candle. Aqui em cima, eu não acredito que seja o caminho, né? Então a Cielo, acho que ela já passa a olhar para esse gap, aqui perto de R$ 9,00, o ponto seria 8,80, então uma demonstração de que existe algo novo, né? Acho que ninguém errou a mão aqui, o famoso dedo gordo, então é isso. É um dos destaques, né? Subiu 15,33, fechou na máxima. E um outro destaque, eu acho que é Elet 3, né? É uma ação que a gente não está no meu grupo, sou bem sincero, nós temos espaço para mais um ativo, se não tiver troca no meio do caminho. Talvez esse ativo entre na carteira amanhã ou talvez na segunda. Nós temos 15 ativos, né? Sendo que um com peso 2 e Via Varejo com peso N. Tem gente que tem Via Varejo com peso 6, 7 na carteira. Eu tenho aluno que tem preço médio o meu preço médio de 120 mil ações a 4,28. Eu tenho aluno que tem preço médio de 3,99, 3,87. Tem um aluno que ele estava de fora e ele começou a agredir lá embaixo. Então, quando você vê uma situação como essa da Elet, a compra ótima, veja, o movimento de contração, compra, movimento de contração, compra, perto aqui de R$ 31, R$ 32. Agora aqui em cima, eu concordo com você que ela tem um pivô, acima de 40,64, mas eu usaria o 40,64 como ponto de stop. Ela até deve continuar subindo, mas até que ponto vale a pena entrar agora? Aí é uma questão de avaliação de cada um, pessoal. Sabe por quê? Tem trader que só opera isso aqui. Rompimento com volume. O setup do camarada é esse aqui. Ou da senhorita. É rompimento de máxima com volume. Não é o meu modus operandi principal, apesar de eu abordar. Né? E aparentemente é um gap de fuga. Né? Mas é uma questão de modus operandi. Ok? Então, enquanto um grande grupo de ações sobe, vocês vão ver aqui. Petro, Vale, Bancos trazem uma ilusão que é um mercado baixista. Então veja só, eu tenho bancos caindo, ó, e siderurgia também, né? Só que aqui tá errado, ó, Gerdau não caiu 4,19. Ó, Gerdau não caiu 4,19. Gerdau caiu 1,82, então nem se aplica aqui o que eu estava falando no... Aí é dose. Tá errado na topografia. Depois eu vou falar pessoal do Cartesiano corrigir. Mas é isso. Então a gente tem alguns destaques aqui. Cielo foi um deles, acho que Elet foi outro. E tem duas ações que a galera pediu que eu fui extremamente claro com vocês. Que eu não acreditava numa movimentação. Uma delas foi Show 3.
que está aí nos pedidos do YouTube. Show 13 é uma tranqueira de papel. Ela é uma tranqueira, por exemplo, comparável a Positivo ou Eternit? Não. Ela é menos pior. Então, por exemplo, é aquela minha velha teoria. Você está arrebentando aí no mini índice, no mini dólar, no DI. Você vende um lucro bacana, tá com um lucro legal em via varejo, numa outra ação. Você quer agredir? Compra um lote. Porque se ela subir, eu não duvido dela ir a 6 ou a 7, mas a tendência é que ela continue caindo. Mas se você acertar, de repente, uma entrada a 5,60, ela for a 6 ou 7 reais, pô, te paga uma viagem, você vai passear, vai se divertir, compra uma TV nova, coloca um acessório bacana no carro, mas não é investimento, uma tranqueira dessa aqui. Mas pode ser um trade de guerrilha, aquele swing trade. Swing trade é 3 semanas a 3 meses, pode ser um trade de guerrilha. Só que é uma ação para entrar com meio lote, um lote. Agora o problema é que o camarada vai numa ação dessa e ele faz um termo. Quer dizer, ele tem 100 mil, ele compra 500 dela. Aí tá errado. Né? Então 500, você tem 100 mil, você vai dividir tua carteira em 10, você compra 10 mil. Eu acho válido. Né? Não é proibido comprar esse tipo de papel. É o caso de Gafisa. Só que você tem que ter consciência que é guerrilha, não é investimento. Porque elas são uns lixos de papel. Umas tranqueiras. Se der certo, você vai ganhar muito, mas a tendência é continuar caindo. Simples assim. Né? Então são duas ações que eram pedidos aí do YouTube. Vamos ver as outras. Então, Show 13 e Gafisa. Uma outra é Guar 3. Depois Croton e Ezetec. A Guar 3 é uma ação que eu olho, namoro, paquero, só que tem que ter ação. Se você... A menina é bonita, te interessou, ou o rapaz é bonito, interessou pra senhorita. Você acha que vai dar liga, que vocês vão se dar bem, vai rolar um papo legal, vai rolar vinho, vai rolar cinema, um jantar, um barzinho, tem que ter ação. Só olhar não resolve. Então a Guar 13 eu já fiz esse procedimento várias vezes. Aqui, por exemplo, era compra. Aqui, por exemplo, ó, bandas estreitas, apontou para cima. Agora até tem espaço para subir, mas será que é a compra ótima eu comprar 19,69 com um batalhão de resistência perto dos R$20,50? É aquela história. Então a ação rolou a paquera em vários momentos, só que tem de repente aqui ela já está acompanhada. Pode até dar certo, mas você tem as barreiras aqui, ó, que são os companheiros ou companheiras. Então você já está fora da zona de conforto. Aqui existe risco. Né? Porque vai ter alguém aqui que vai querer te derrubar. Se é que vocês me entendem. Mas é uma ação que inclusive ainda está no meu radar. Para ser sincero com vocês. E essa aí nós tínhamos caixa, mas às vezes eu vejo a ação, até falo no YouTube, o grupo está sem caixa, mas essa nós tínhamos caixa, eu estava com caixa, o grupo estava com lucro do mini, só que ela passou. E aí tem Croton e Ezetec, Crot 3. A Croton é um ativo com muito potencial. Se você observar um semanal, né, você vê que ela ficou de lado muito tempo. Aparentemente tem potencial para buscar 14,38. Só que é aquela velha história. A média móvel no semanal está em 11. Você pega, por exemplo, no diário, está em 12. Então, por exemplo, vale a pena entrar agora? É aquela máxima que eu falei. É o caso da Elet. É um rompimento com grande volume, rompimento de máxima. Para quem compra rompimento é setup, não é meu caso. Né? Então, e está deixando um gap que talvez seja de fuga. Então é aquela história de setup. Tem gente que compra correção até média. Às vezes a gente compra rompimento. Mas só que depende da conjuntura do mercado. A gente compra rompimento, eu gosto muito de rompimento de linhas de tendência, tudo isso daí eu ensino na imersão. Então falamos dos pedidos do YouTube, faltou Ezetec, EZTC3.
Hoje vai ser o programa mais longo que eu já fiz. A EZTEC é um caso, né, pessoal? A minha ex-esposa JHSF voando, o Elbor voando. Aqui foi uma compra muito simples, né? Um canal de baixa depois de uma forte tendência. A compra foi exatamente nos 22 e eu estaria realizando lucro agora, não comprando. Então, é isso, ó. Simplesmente é um mastro bandeira, se você for avaliar. Mas aqui eu estaria pensando em colocar lucro no bolso, não ia entrar. Simples assim. E para não ficar um programa muito extenso, vamos ver aí o mini dólar, WDO, o de uva, 19. Né? Ou o de urso, né? Que estão tentando sair da toca aí. O Serginho Groisman, que é o presidente do Banco Central americano, soltou os ursos da jaula e o dólar fazendo um movimento técnico, né? Houve um rompimento falso desse fundo, agora com o gráfico perpétuo a 3744, 3745, um arame, rompimento falso de 3742, foi subindo, rompeu uma região de fundo anterior a 3785,500, que era o famoso 3777 do contrato anterior. Aí uma simetria em V, médias cruzadas, hoje cumpriu o objetivo primário da simetria em 3854 e fechou cravado nesse ponto, né? Caso ele seja rompido, o alvo passa a ser 3899. Se arrefecer, poderia fazer um pullback nas médias e na LTB. Falando do BOVA11, um pregão maluco, porém fechamento em alta com grande volume. O BOVA11 faz um padrão que é um ave migratória, é como se fosse um arame, mas o bebezinho é da mesma cor da mãe. Né? Existe aqui sim uma LTB. Ela foi rompida, só que a gente tem um sinal aqui do... Né, a mínima de ontem preservada, ontem foi fora da banda, hoje fechou dentro, a briga tá grande entre ursos e touros. No caso do Ibov, nós tínhamos traçado já no cenário essa LTB. O volume talvez seja um dos maiores volumes de todos os tempos. Né? Raras vezes a gente viu bater 20 bi. Quem diria, pessoal, quem começou na bolsa na época que eu comecei, que um dia nós teríamos 20 bilhões de negócios no Ibov, né, em volume financeiro. Então é isso. Eu acho que faria talvez sentido marcar esse ponto, 100,950. O Ibov, por sua vez, ele faz um arame, né, porque o corpo está inserido dentro do candle de ontem. Então é um arame de fundo. Parece uma maluquice falar isso, mas é um arame de fundo. Né? E aí só que precisaria realmente romper de fato essa LTB. E aí o mini índice eu já tinha feito o estudo, né? Então ele está aqui, no caso é uma ave migratória, não rompeu a LTB. E no mini índice, assim como eu gosto de estudar o S&P futuro, eu gosto muito de estudar o mercado futuro. Talvez faça sentido alguma coisa nesse modelo assim, ou será que faria? Se a gente considerar só o corpo de ontem, ainda uma cunha, mas enfim, sendo cunha ou não, tem a LTB, que é um ponto-chave, né? Mesmo porque se a LTB for rompida, levaria junto 103,545, que é um topo importante, que foi marcado no mês de junho, e ontem foi fora da banda, fechou dentro e hoje está dentro da banda também. Então, um sinal levemente favorável à compra, só que essa sombra superior mostra que os ursos não... Os touros que tentaram colocar os ursos para fora da jaula, eles saíram de novo. Ok? Então é isso aí, pessoal. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Para a lista da imersão à disposição de vocês, venha aprender comigo. Estaremos juntos ao vivo em setembro, mas tem o preparatório que é o 360 e fica comigo um mês depois sob mentoria, lutando, batalhando, aprendendo no dia a dia. Saúde e paz a todos. Hoje Corinthians 2, mesmo placar aqui de São Paulo, Montevideo Under 0.
e seremos campeões da Sul-Americana. Pode escrever e me cobrar. E domingo, Corinthians 6, Palmeiras 0. Valeu!